Olá, hoje o papo é reto. Imposto de Renda 2025. Quem, afinal, precisa encarar a declaração sobre o que aconteceu em 2024? A gente fuçou as regras oficiais, sabe? E a ideia é descomplicar um pouco esse emaranhado para quem mora aqui no Brasil. Ok? Vamos lá. Começando pelo básico. Rendimentos. Tem aqueles limites que todo mundo meio que já ouviu falar, né? Um para rendimento tributável, aquele que vai para ajuste, que ficou em R$ 33.888,60 para 2024. E tem outro bem mais alto, tipo R$ 200 mil, para aqueles rendimentos isentos ou já tributados na fonte, certo? Exatamente. Só que, assim, esses valores são, digamos, a ponta do iceberg. São o gatilho mais comum, mas a lista de quem é obrigado, nossa, é bem mais extensa. Mostra como a Receita olha para a capacidade econômica de várias formas. Não só o salário, né? Pois é. E aí a coisa começa a ficar mais interessante, talvez, quando entra patrimônio, investimento. Por exemplo, vender um bem, um carro, um imóvel e ter tido lucro com isso. Pronto, já te coloca na obrigatoriedade de declarar. E tem aquela situação clássica, vendeu a casa para comprar outra, usou aquela isenção legal. Mesmo assim tem que declarar, né? Por quê? Ah, essa é ótima, porque parece não fazer sentido, né? Se está isento, mas a declaração serve justamente para a Receita checar. Checar se você cumpriu as regras da isenção, o prazo de 180 dias para comprar outro imóvel, por exemplo. No fundo, é controle, é rastrear o patrimônio. Entendi, faz sentido. É para confirmar a regra. E na bolsa, muita gente ainda acha que só declara se tiver lucro. Sim, um erro comum. Se a soma das vendas de ações ou futuros, enfim, passou de 40 mil no ano, não importa se teve lucro ou prejuízo. Tem que declarar. Claro. E se teve lucro sujeito a imposto, aí declara de qualquer jeito, né? Mesmo que tenha vendido menos de 40 mil. Exato. Se a gente conecta os pontos, fica claro. O objetivo é monitorar a movimentação. Não só a renda do trabalho, mas também o que acontece com bens e capital. Pensa naquela pessoa que vendeu umas ações antigas, talvez nem teve um lucro gigante, mas a venda total passou dos 40 mil. Ela entra na regra. E a atividade rural? Também tem regras específicas. Receita bruta acima de R$ 169.440 em 2024. Tem que declarar. Ou mesmo se faturou menos, mas quer compensar prejuízo de outros anos. E o patrimônio total, né? Se em 31 de dezembro de 2024 a pessoa tinha bens e direitos somando mais de R$ 800 mil, também está na lista, incluindo terra nua, né? Pois é. A lógica aí é parecida, monitorar tanto uma atividade econômica importante, como o agro, quanto a posse de um patrimônio considerado elevado, venha de onde vier. E não para por aí, né? Quem mudou para o Brasil em 2024 e continuava morando aqui no fim do ano. Também. E agora, acho que a gente chega num ponto bem atual, que são as regras para quem tem coisas lá fora, né? Bens, dinheiro, que mudou bastante com leis recentes, tipo a 14.754 de 2023. Isso, essa lei e também a 14.9713 de 2024 mexeram bastante nesse cenário internacional. Elas trouxeram, assim, mais clareza e, em alguns casos, ampliaram quem precisa declarar por ter ativos fora. Como assim? Que tipo de situação nova entrou? Olha, tem algumas bem específicas. Por exemplo, quem escolheu declarar bens de empresas controladas lá fora, como se fossem seus, pessoa física, é a tal da transparência fiscal. Ou quem tinha titularidade de trusts, aquelas estruturas para gerenciar patrimônio no exterior. Ou quem aproveitou para atualizar o valor de bens lá fora, como a lei permitiu. E, claro, quem recebeu rendimentos de capital de fora. Aplicações financeiras, lucros e dividendos de empresas controladas, tudo isso agora tem regras bem definidas para a declaração. Entendi. Então, assim, o cerco para quem tem bens e renda no exterior realmente apertou. Apertou e ficou mais claro, né? Isso levanta uma questão importante. Não é só um detalhe técnico. Sinaliza que o fisco brasileiro está com mais ferramentas e mais foco para alcançar esse patrimônio global dos residentes. A offshore, digamos, perdeu um pouco daquela opacidade. É um reflexo da globalização financeira mesmo. Certo. Então, para recapitular rapidinho, os gatilhos principais para declarar o IRPF em 2025 são os limites de rendimentos, tanto os tributáveis quanto os isentos, ganhos na venda de bens,
operações em bolsa, vendas acima de 40 mil ou lucro tributável, receita rural alta, patrimônio total acima de 800 mil, mudança para residência no Brasil e todo esse novo capítulo mais rigoroso para bens, trusts e rendimentos no exterior. É isso. Perfeito. E aí fica uma reflexão final, né? Diante dessa complexidade toda, e principalmente com essas novas regras internacionais, talvez a pergunta crucial para muita gente não seja mais só se precisa declarar, mas como garantir que tudo, especialmente o que vem de fora, esteja declarado de forma 100% correta. A margem para erro diminuiu bastante. Buscar uma orientação especializada para navegar nessas águas, olha, pode fazer toda a diferença. Evita muita dor de cabeça futura.